Olá pessoal, vamos ao segundo vídeo dessa nossa aula 11. Agora o vídeo que a gente trabalha especificamente com a demonstração de resultado do exercício, a nossa DRE. Bom, a DRE ela é uma demonstração contábil elaborada ao mesmo tempo que o balanço patrimonial e constitui-se no relatório resumido das operações realizadas pela empresa durante determinado período. É elaborado ao mesmo tempo, assim, né? Na verdade, a gente precisa elaborar primeiro a DRE para depois elaborar o balanço patrimonial. A lógica é que eles são elaborados dentro do mesmo período, no mesmo período. Então, chegou 31 de dezembro, por exemplo, eu vou fazer a DRE e o balanço patrimonial, tá? Porque as informações têm mesmas características, né? Elas demandam lá dos registros contábeis que a gente fez ao longo aí das operações incorridas dentro do período, tá? Então, o objetivo da DRE é apresentar o resultado líquido do exercício, né? Lucro ou prejuízo. Então, é a DRE aquela demonstração que vai elencar todas as receitas e todas as despesas. Lembra quando vocês faziam o ARE, né, a apuração do resultado do exercício, e lá vocês chegavam no lucro líquido ou no prejuízo acumulado? Então, aquilo ali é uma forma de você apurar a DRE. Tá? Só que a DRE é uma demonstração, então você vai ter uma estrutura, você vai colocar as contas de forma ordenadas, mas você vai chegar no mesmo resultado encontrado lá no ARE, ok? E o bom da DRE é que ela não apenas mostra o resultado final, como o ARE faz, mas também como se formou esse resultado. Qual que era o resultado antes da despesa tal, quanto que eu tinha de disponível para compensar as minhas despesas, como que eu cheguei na apuração do imposto sobre o lucro, se teve que pagar ou não, qual que foi o valor, enfim. A DRE ela mostra o passo a passo, né, tudo que aconteceu até chegar nesse resultado final, nesse lucro ou nesse prejuízo, certo? E aí, né, como eu já tinha comentado com vocês, a gente acabou fazendo isso de uma forma mais direta. A DRE, o resultado que ela traz, ele integra o balanço patrimonial da entidade, seja como prejuízos acumulados, né, que vai lá para o PL da minha empresa, ou como lucro. E aí pode ser pela destinação do resultado, né, por exemplo, o dividendos a pagar, reserva de lucro, reserva legal, de contingência, etc. Mas todo o resultado vai ser participante, integra o balanço patrimonial da entidade. Ok? Tranquilo? E aí o termo entidade é justamente porque serve para qualquer tipo de empresa. Tá? Seja pessoa física, pessoa jurídica com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Certinho? Bom, a DRE ela tem a característica dedutível. Como assim dedutível? Ela parte da receita e se deduz as despesas ou custos da empresa dentro do exercício. Então, a gente começa com a receita, vai tirando tudo que foi custo ou despesa até chegar no resultado final. É por isso que o resultado, né, apresentado na DRE é positivo se credor, porque ele é dedutível. Então, a gente considera que a receita é positiva, despesa negativa. Receita, credor. Então, o crédito é positivo, débito negativo para fins de DRE, justamente por essa característica dedutível, certo? E é por isso que o resultado final, se for credor, ele tem característica, natureza semelhante à receita, os dois são credores, logo positivo. Se for débito, tem característica igual da despesa, então no caso, como a despesa é negativa, o resultado vai ser negativo, constituindo um prejuízo. Então, a gente sempre vai partir da receita e descontar as despesas da empresa. Tá? Bom, a gente fala do resultado da DRE, né, como lucro ou prejuízo, mas na verdade a DRE apresenta vários diferentes resultados ao longo da sua estrutura. A gente pode ressaltar quatro, é melhor fazer assim, né? Quatro importantes resultados. A gente tem no começo o resultado bruto, que é o resultado da receita líquida de vendas menos o custo da mercadoria vendida. Receita de vendas menos custo. Esse é o resultado que a gente chega e ele está disponível para compensar as despesas que a gente tem
durante, né, a operação da entidade, as despesas de vendas, despesas administrativas, despesas financeiras, despesa com tributos, enfim, todas as despesas, certo? A gente tem também o resultado operacional, que é o resultado após você compensar todas as despesas ditas operacionais da entidade, que são aquelas necessárias para realizar as vendas, para gerir a empresa, né, administrativamente, e são as despesas que contribuem para a manutenção e para o funcionamento da empresa. Então, o resultado operacional é o resultado após a compensação das despesas operacionais. Então, o resultado da operação da minha empresa, da atividade operacional da minha empresa. Um quarto resultado, que ainda não é o lucro, né, nem o prejuízo, é o que a gente chama de resultado antes dos impostos, que é o resultado operacional depois de retirada as receitas e as despesas financeiras. É como que a gente pode dizer o resultado operacional menos o resultado financeiro, que também é um outro tipo de resultado, mas ele não é sempre que ele está lá tão claro assim dentro da DRE, apesar de que deveria na maioria das situações. Então, esse resultado antes dos impostos é a base que vai ser utilizada para apurar o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. É esse resultado que determina se eu preciso pagar tributos sobre o lucro ou não. Ok? E por fim, a gente aí sim tem o resultado líquido, que é o lucro líquido ou prejuízo, né, líquido, que é o resultado final após todas as receitas e todas as despesas, todas as deduções, né? Acho que o termo seria até mais correto, despesas. Ele vai ser a base para a distribuição dos lucros e para a constituição de reservas de lucro, no caso, quando lucro. Se é prejuízo, ele só vai ser diretamente aplicado lá no balanço patrimonial como prejuízo acumulado. Então, existem vários tipos de resultados, cada um deles pode ter uma utilidade diferente para uma análise dentro da empresa. Né? A gente, por exemplo, o resultado antes dos impostos, a gente pode chamar carinhosamente de EBIT, né? Uma aproximação ao EBIT, que é um resultado muito utilizado na análise financeira. O resultado operacional ele pode ser utilizado para apurar, por exemplo, a margem operacional da empresa, o lucro líquido é muito claro, enfim. E o resultado bruto a gente consegue ver, por exemplo, o quanto de margem de contribuição que a gente tem dentro da entidade. Então a gente tem várias utilidades para cada um desses 4 resultados, beleza? Prosseguindo, a gente tem aqui a nossa estrutura da DRE. Tá, pessoal? Então, uma estrutura aqui bem básica, tá? Mas que compreende tudo aquilo que a gente colocou. Começando pela receita bruta das vendas, que é a receita que a gente tem geralmente da empresa. Existem algumas deduções, vou falar dela daqui a pouquinho, que incidem sobre as vendas, como as vendas canceladas, os descontos incondicionais, os impostos sobre vendas, os abatimentos, vendas devolvidas, devoluções, né? Então, isso aqui reduz a receita bruta de vendas, faz com que a gente chegue na receita líquida de vendas. Tudo que está de caps logo aqui são resultados, né, importantes, com exceção do CMV, porque é uma sigla, né? Da receita líquida de vendas, a gente retira o CMV e chegamos no lucro bruto, ou resultado bruto, né? É porque a gente imagina que seja lucro, né? Porque dificilmente alguém vende abaixo do preço de custo, então por isso que o nome vem lucro. Tá? Mas o resultado bruto também é cabível. Do lucro bruto a gente vai tirando as despesas de vendas ou despesas comerciais, as despesas administrativas e outras receitas e despesas, que a gente vai ver o que entra nesse grupinho. Chegamos no resultado operacional, que nesse caso aqui foi um lucro. Do resultado operacional, a gente vai retirar as despesas e as receitas financeiras, que é o que a gente pode chamar de resultado financeiro. E a gente chega no resultado antes do imposto de renda, ou lucro antes do imposto de renda. Né? O lucro antes dos impostos. E aí é que a gente tira o montante de imposto de renda CSLL e chega no lucro líquido. Essa é a estrutura. A estrutura que geralmente vocês vão encontrar e a estrutura que a gente vai utilizar na nossa disciplina para as atividades, para os exercícios, para a prova. Então, guardem essa sequência, né? E para vocês vai ser até mais fácil, vocês vão ter acesso a essa estrutura. É só organizar as contas. Ok? Vamos ver alguns dos principais grupos da DRE, começando pela receita bruta. A receita bruta, como eu disse, é o somatório da receita de venda de bens e serviços.
Então, tudo que eu vendi, seja que tenha sido produto, serviço que eu prestei, etc., entram como receita bruta. Ok? Por isso que a gente usa sempre o mesmo razonete para as vendas realizadas. Depois da receita bruta, eu tenho as deduções da receita, que são valores que ajustam a receita bruta. Abatimentos, devoluções, cancelamentos, impostos e incidentes sobre a venda. Então, por exemplo, eu faço uma venda, se essa venda tem uma devolução, eu não diminuo a minha receita diretamente, eu faço um ajuste dessa receita, certo? Quando eu faço uma venda, existem impostos dentro dessa venda, ICMS, IPI, PIS, COFINS. Esses valores são deduções da receita, porque não fica para a entidade, é repassado para o governo. Então, a receita continua lá no valor cheio, mas eu deduzo esses impostos. A mesma coisa vale para devoluções, para cancelamentos, enfim. Eu não vou mexer na receita bruta. Eu vou fazer ajustes a ela em contas separadas para que eu possa compor ali bonitinho minha DRE. Depois disso, a gente chega na despesa de vendas, um outro grupo importante. Entram nesse grupo os gastos de promoção, de colocação e distribuição dos produtos da empresa. Tá? Então, a gente pode considerar a comissão sobre vendas, despesas com propaganda, frete, ou seja, todas as despesas que são realizadas para fins de poder executar a venda. Ok? Para que eu possa auferir receita de vendas. A gente tem também as despesas administrativas, né? Que são basicamente os gastos para a gestão da entidade, que não estão diretamente ligados à venda, né? Como despesa com aluguel, despesa com energia, internet, salário, depreciação dos imobilizados. Enfim, todas as despesas que são da gestão, são da administração da empresa, mas não estão diretamente relacionadas à venda do produto, a marketing nem nada do tipo. E um último grupo ali dos principais aqui nesse pedaço, as outras receitas e despesas. Entram nesse grupo quaisquer receitas e despesas que não se enquadrem como despesa de venda, como despesa administrativa ou como dedução da receita. Geralmente, nesse grupo entram aquelas despesas que não têm relação direta com a atividade fim da empresa. Por exemplo, receita de aluguel. Tá? Por exemplo, se a gente está falando de uma empresa que é uma imobiliária, a receita de aluguel vai ser a receita bruta, porque é a atividade fim da empresa. Mas numa empresa que não seja dessa atividade econômica, ela pode sim ter um imóvel e estar alugando e recebendo recursos sobre ele. Mas essa receita, ela não é operacional. Ela é uma receita de uma atividade que não é da atividade fim da empresa. Então ela fica como outras receitas. Assim como ganho e perda com venda de imobilizado, né? A gente viu que o imobilizado ele pode ser vendido, né? E essa venda vai constituir, se for por um valor maior do que o valor que estava registrado, vai ser conhecido um ganho com essa venda. Então, entra como outras receitas. Se foi uma perda, vendi por um valor menor do que valia o item, perda com venda de imobilizado. Então, essas receitas e despesas que não têm relação direta com a atividade fim da sua empresa vão ser consideradas outras receitas e outras despesas. Apenas para fins de apresentação da DRE. Ainda é necessário que você tenha contas, razonetes segregadinhos para cada uma dessas receitas. A diferença é que na hora de apresentar, você vai apresentar elas dentro desse grupo de outras receitas e outras despesas. Certo? Resultado financeiro, também importante. Basicamente, é a compensação da receita financeira, que são os ganhos auferidos pela entidade em função de terceiros utilizarem seus recursos, como, por exemplo, rendimento de aplicação financeira, né? Antigamente a gente falava muito da poupança, né? Muitas empresas tinham dinheiro na poupança, e a poupança rende, pouco mais rende. Então, esses rendimentos são receitas financeiras, tá? A aplicação de CDB, CDI, ações é um pouquinho diferente, não vou falar de ação não. De outros títulos da dívida pública, todos esses rendimentos entram como receita financeira. Assim como juros recebidos, tá? Digamos que a empresa, na venda a prazo para os clientes, ela cobra uma taxa de juros. Esse valor que entra a mais pelo valor vendido a prazo é o juro recebido, que é uma receita financeira. O resultado financeiro é a receita menos a despesa financeira. E a despesa financeira representa os gastos incorridos
em função da entidade utilizar recursos de terceiros, como, por exemplo, despesas com juros de empréstimos e financiamentos, né? Por mais que a gente tenha, para simplificar, utilizado os poucos lançamentos que a gente trabalhou de empréstimo e financiamento, a gente não incidiu os juros, mas quando tem juros, o valor que é pago é despesa financeira, né? As despesas bancárias, digamos que você emite um boleto, gera ali uma taxa pelo boleto, despesa bancária, a manutenção da conta é uma despesa bancária, entra como despesa financeira, entre outros, tá? Importante ressaltar que muitas vezes na DRE você não tem o valor da receita financeira e da despesa financeira, vem só o valor cheio do resultado financeiro, seja ele positivo ou negativo. E aí, para você saber como que se compõe aquele resultado financeiro, você tem que ir nas notas explicativas, como acontece em várias outras contas, tanto do balanço patrimonial como da DRE. As notas explicativas vão ser peças fundamentais para você entender a composição patrimonial e de resultado de uma empresa, certo? Mas para resumir de uma forma mais facilitada, se o resultado financeiro for positivo, indica que a receita financeira é maior do que a despesa financeira, um tanto óbvio. É como se tivesse um lucro financeiro. E se for negativo, é o contrário. A receita financeira é menor do que a despesa. E aí eu tenho um prejuízo financeiro. Ok? Por último, mas não menos importante, a gente tem a figura dos tributos sobre o lucro, né? A legislação tributária brasileira ela é um pouco complexa, um pouco confusa, né? Então não pretendo na disciplina de introdução entrar a fundo nesse assunto. Mas ela prevê dois tributos que vão ser incidentes sobre o resultado da empresa, sobre o lucro da empresa, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, o IRPJ, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que é a CSLL. Esses dois tributos estão atrelados ao enquadramento tributário da empresa. Tá? Eu não vou entrar nisso porque vocês vão, né, quem for para o curso de Ciências Contábeis, vai ter a disciplina obrigatória de Contabilidade e Legislação Tributária 1 e 2. Mas qualquer aluno do BIS pode puxar. Ela é DOB de Contábeis, mas é uma disciplina do BIS. Tá? Então, só para vocês entenderem razoavelmente, a empresa ela pode optar por três enquadramentos tributários. Ela pode ser simples, nacional, lucro presumido ou lucro real. No simples, a questão do imposto de renda e CSLL já vem direto na guia do simples, então é uma coisa bem mais simplificada, pelo menos o valor, né? Não o cálculo. O cálculo é confuso, um pouquinho confuso, um pouco mais, não tão simples assim. No lucro presumido, como o próprio nome diz, ele é um lucro presumido. Então eu faço uma presunção sobre quanto que a empresa efetivamente teria de lucro dado o seu faturamento, dado a sua receita de vendas. Tá? E aí você utiliza outros mecanismos para calcular o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Já no lucro líquido, que é o que a gente vai, já no lucro real, que é o que a gente vai trabalhar aqui nessa parte da disciplina, a gente tem uma tributação de aproximadamente 34% do lucro líquido, tá? Que é 25% do imposto de renda, 9% da CSLL. Por que aproximadamente? Porque na verdade é assim, é 15% sobre o lucro líquido total e 10% sobre aquilo que extrapolar 20 mil reais de lucro por mês, ou 60 mil trimestral, ou 120 mil anual. Tá? Então, isso aqui está defasado pra caramba. Normalmente as empresas que são do lucro real costumam ter lucros muito maiores que 120 mil reais por mês. Então, por medida de simplificação, a gente adota 34%, que seria 25% do imposto de renda, 9% da CSLL. Certo? E aqui na disciplina a gente vai utilizar esse percentual de 34%. Ok? A gente também tem que esse lucro, esses impostos sobre o lucro, são apurados com base no resultado após o resultado financeiro, que é aquele lucro antes dos impostos, né? Que é o penúltimo resultado que a gente tem. E se o resultado for negativo, ou seja, se o resultado após o resultado financeiro for negativo, né, prejuízo, então se calcula imposto de renda e CSLL. Ok? E aí como que eu faço? Encontrei, a gente vai ver isso na prática. Encontrei CSLL, eu tive que apurar imposto de renda e CSLL. Como que fica contabilmente esse registro? Eu vou fazer aqui separado, mas muitas empresas fazem juntos, tá? É porque são guias diferentes de impostos
Então, pode acontecer de se pagar uma, não pagar outra. Então, o ideal seria fazer separado. Mas também pode fazer unificado para fins didáticos. Você vai debitar a despesa com o CSLL, acredita CSLL a pagar. Depois debita a despesa com imposto de renda, acredita imposto de renda a pagar. Tá? Seguindo essa tabelinha aqui de 9% de CSLL, 25% de imposto de renda. Ou, se for fazer tudo junto, despesa com impostos sobre tributo sobre o lucro, ou despesa com imposto de renda CSLL, e crédito em IR CSLL a pagar. Ok? E aí, vamos para um exercício, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Tá certo, pessoal? Vou voltar nele, vai ter um vídeo específico para o exercício, que a gente vai elaborar uma DRE e em seguida o balanço. Então vai ser um exercício que compreenderá os dois partes da disciplina, a aula passada, o vídeo passado e esse vídeo aqui, tá? Então aí as nossas referências, se tiverem alguma dúvida eu estou à disposição e não deixem de acompanhar o nosso exercício para fixar melhor as ideias, tá? Um abraço pessoal, bons estudos!